Boa tarde a todos, eu me chamo Camila Moreto e hoje eu vim apresentar a vocês o Soja Intacta Roundup Ready Pro, sobre o gene introduzido, o funcionamento e a sua importância agronômica. O soja intacta, ele se trata então de um soja geneticamente modificado, ele é um soja transgênico, ou seja, ele foi desenvolvido por meio de uma engenharia genética para poder apresentar características que beneficiam então a sua produção agrícola. Uma dessas principais características que foram então introduzidos no soja foi a tolerância ao herbicida, o glifosato, que permite então que o produtor tenha um controle das plantas daninhas na sua área com maior eficiência, né? Sem que atinja então, sem causar danos à sua cultura, à sua lavoura, né? E além dessa resistência ao glifosato, essa soja vem também com um melhoramento para poder combater, para ter uma resistência a importantes lagartas, né, que atacam a lavoura. Então, ela ajuda, assim, a reduzir as perdas dessa produção e também diminui a necessidade de estar fazendo aplicações de inseticidas. Então, por causa dessas vantagens, o soja intacta, né, essa tecnologia da soja transgênica se tornou uma das mais utilizadas pelos produtores brasileiros, contribuindo então assim para aumento da produtividade e para o manejo eficiente da soja. Então, eu vou falar para vocês agora um pouquinho de quais foram esses genes que foram introduzidos nessa soja para que ela tenha então essa tolerância ao glifosato e essa resistência às lagartas. Para ter então essa tolerância ao glifosato, o soja intacta foi o primeiro a ser introduzido, foi o gene CP4-APS-PS, que confere então a tolerância do herbicida, do glifosato, permitindo então que o produtor tenha esse controle das plantas daninhas sem causar o dano na sua cultura, na soja. O segundo gene que foi introduzido então foi o CRYS1-ACE, responsável então pela resistência da lagarta. Então esse gene ele produz uma proteína que ela vai atuar no controle, né, de importantes pragas da lavoura, reduzindo assim então os seus danos, né, causados por esses insetos. Esses genes, eles foram obtidos de diferentes bactérias. O gene CP4-APS-PS, ele tem origem da bactéria Agrobacterium cepa CP4, enquanto o gene Cry1-ACE foi retirado então da bactéria Bacillus transgenius, também conhecida com a sigla, né, BT, que fica então mais fácil o pronunciamento. Então essa combinação desses genes resulta na soja com maior eficiência, né, no controle da lagarta e das plantas daninhas, contribuindo então para o aumento da produtividade e da sustentabilidade da lavoura. Bom, o gene CP4 e PS, ele foi inserido então no soja para torná-la resistente ao glifosato. Normalmente, o glifosato ele bloqueia a enzima do APS-PS, que é o essencial para a produção de aminoácidos e para o crescimento da planta. Então, com a introdução do gene, né, CP4, a soja ela passa a produzir uma versão da enzima que não é afetada pelo glifosato. Dessa forma, quando o herbicida é aplicado, as plantas daninhas são eliminadas, mas a soja ela continua desenvolvendo normalmente. O resultado é o controle mais eficiente das ervas daninhas e a maior facilidade, então, no manejo da lavoura. Então, se é uma soja que não tem essa tecnologia, a soja ela iria acabar morrendo junto com as plantas daninhas. Bom, e falando então sobre o mecanismo de ação da BT, quando a lagarta ela ingere, quando ela se alimenta da planta, ela ingere essa proteína. Então, lá no intestino da lagarta, a proteína ela vai ser ativada e ela se liga às células, né, às células intestinais, formando então poros na membrana. Então, isso causa uma destruição no intestino dela, fazendo com que a lagarta ela pare de se alimentar e, consequentemente, dias depois, ela morre. Então, assim, a planta ela fica protegida contra importantes pragas e reduzindo, então, os danos das lavouras. Então, para entender melhor como acontece, né, essa introdução do gene, a gente começa lá na identificação desses genes nas bactérias. No caso, os cientistas identificam as bactérias e após essa identificação, esses genes são isolados para fazer uma preparação para serem utilizados na engenharia genética, que em seguida, então, eles são inseridos, né, nas células da soja por técnicas biotecnológicas, né? E depois dessa inserção, as células modificadas, elas são cultivadas
Então, elas vão sendo cultivadas no laboratório com condições controladas para permitir então o seu desenvolvimento. Então, a partir dessas células, são formadas novas plantas, que passam então a apresentar as características que são desejadas, como a tolerância, né, e a resistência. E por fim, essas plantas passam por diversos testes de segurança e de eficácia para garantir sua tecnologia, para que a tecnologia esteja segura, para o cultivo eficiente, então, no controle de plantas daninhas e das pragas. Então, somente após todo esse processo, toda essa avaliação técnica, que pode ser então liberada para o uso comercial. Agora, então, mostrando um pouquinho de como foi essa evolução das tecnologias. No gráfico mostra a evolução que aconteceu desde 1996, onde tivemos o surgimento da soja RR, né, a Roundup Ready, com a tolerância ao glifosato. Após isso, depois de algum tempo, foi desenvolvida a Roundup Ready 2, a Yield, que apresentou então um maior potencial produtivo. E por fim surgiu a Intacta, que reúne então a tolerância do glifosato mais a resistência das lagartas. Assim, a gente consegue observar que cada geração incorporou novas características, né, para melhorar então o desempenho da cultura. Então, em 1996 foi o surgimento da primeira soja, né, Roundup Round, e em 2009 foi o melhoramento, né, dessa soja, que vem a Yield. Em 2013, então, foi o surgimento da soja intacta. E agora, na atualidade, vem acontecendo, né, os desenvolvimentos contínuos de novas biotecnologias para trazer, então, ainda mais melhoramento genético, né, para a produtividade e a resistência das pragas. Então, existe, né, essa vantagem real de estar usando uma soja intacta, que é o controle das ervas daninhas, a redução das percas da lavoura, a redução de aplicação de inseticida, rentabilidade, maior produção. Porém, a gente também tem algumas limitações, né, alguns desafios, que o que acontece? O uso contínuo desse glifosato acaba favorecendo o surgimento de plantas daninhas resistentes. A buva, o pé de galinha, o caruru, eles acabam então, né, enfim, tendo essa resistência. Além disso, acontece também de algumas populações de insetos poder desenvolver essa resistência ao BT ao longo do tempo. Então, por isso que é fundamental a gente adotar um manejo integrado, né, de pragas e plantas, além de manter as áreas de refúgio, que é de suma importância, que ajuda a preservar, então, a eficiência da tecnologia. Dando ênfase agora na importância do soja no agronegócio brasileiro. Ela é muito importante porque o Brasil ele está entre os maiores produtores mundiais da cultura, além de ser uma das principais commodities agrícolas, né, do país. A utilização das tecnologias, como a Intacta, ela contribui para reduzir as perdas causadas por pragas e pelas plantas daninhas, aumentando então a eficiência produtiva. E com isso, o produtor obtém então melhores resultados e o Brasil se fortalece na competitividade no mercado internacional. Uma curiosidade agora que vale a pena destacar é que a bactéria, a Bacillus thuringiensis, né, ABT, ela já era utilizada muito antes no controle biológico dos insetos. Bem antes, então, né, do surgimento, do desenvolvimento das plantas transgênicas. A engenharia genética, então, ela apenas transferiu para o soja a capacidade de produzir, né, a proteína BT, que é responsável pela proteção contra determinadas lagartas. Isso mostra, então, que a tecnologia ela foi baseada em um mecanismo natural que já era conhecido, então, pela ciência. Finalizamos, então, assim, com a conclusão de que a soja intacta ela é uma tecnologia que contribui para a produção de uma agrícola mais eficiente, produtiva e sustentável. Muito obrigada a todos pela atenção.